Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Marina, uma das apresentadoras desse canal, que já completou um ano no ar, trazendo os profissionais mais relevantes do universo da cibersegurança para conversar sobre temas que são essenciais para o mercado. E hoje é um prazer para mim receber aqui um desses profissionais que tem muita história para contar e está à frente da cibersegurança da Zamp, que é, nada mais nada menos, a operadora das redes Burger King e Popeyes. Quem está aqui comigo hoje é o Wellington Capitani, que, como CISO da Zamp, tem o desafio diário de trazer mais agilidade e eficiência aos restaurantes, sem perder, obviamente, o foco na segurança da informação. Então, hoje a gente vai falar sobre estratégia, sobre investimentos, conscientização e resultados, mas também sobre carreira profissional e sobre o que o Wellington considera ser a fórmula mágica do setor de tecnologia, que é não desistir. Muita informação importante, inclusive a gente estava preocupado aqui se daria tempo de falar tudo, né? Então, Wellington, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito produtivo hoje. Obrigada pela presença. Boa, obrigado. Cara, tô muito feliz de estar aqui. Pra quem me conhece, conversa comigo sobre tecnologia, sabe que eu sou um fã, né, da Fortinet. Acredito muito no que vocês fazem, nas pessoas que aqui estão. É super feliz. Eu sou aficionado, apaixonado por segurança da informação. Trabalho com isso há um tempo. Sim. Então, assim, espero que eu possa contribuir, de fato, com as experiências que eu tive durante essa minha trajetória até aqui e trazer alguma coisa relevante. Com certeza. A gente tem muito assunto na pauta. E, bom, eu falei rapidamente aqui, né? Apresentei a Zamp rapidamente, mas vale reforçar, então, que a Zamp é a operadora das marcas, né, Burger King e Popeyes, que são gigantes, né, do setor de alimentação. E a gente sabe, não precisa falar, né, que a cibersegurança não é uma opção, né, é uma necessidade, né, para todas as empresas de todos os setores. Mas talvez o varejo tenha alguns detalhes aí que sejam um pouco mais delicados, né? Então, como abordar a questão de investimentos, né? Levando aí em consideração que a prioridade, né, como uma operação como essa, qual a importância de ter um plano diretor, né, de segurança da informação que englobe todas as áreas da empresa, né? Que mostre aí para todas as áreas da empresa a importância da cibersegurança, o que a cibersegurança pode trazer para o negócio, né? Legal. Bom, falar de forma simples, eu não gosto muito de jargões técnicos e eu não gosto muito de falar difícil, então eu vou falar bem simples. A Zamp, ela é a detentora, né, a master franqueada do Burger King e do Popeyes. Popeyes é uma marca nova no Brasil, né? Então, se vocês não conhecem, fica o convite. Então, assim, a gente tem ali toda a operação de restaurantes do Burger King e Popeyes no Brasil é feito pela Zamp, né? E quando a gente fala de um cenário de varejo, a gente tem um mundo muito diferente, né, do convencional. A gente está falando de uma expansão acelerada, né? Então a abertura de lojas é muito importante para o negócio. Ter novos canais de venda é muito importante para o negócio. Então, quando a gente vem para esse universo do varejo, a gente tem que conseguir equilibrar essas duas questões, né? Lojas físicas e o que eu estou fazendo no mundo digital. Na Zamp, né, quando a gente iniciou essa jornada, a gente teve que dividir-nos, né? Assim, a gente precisou dividir o time em dois, colocar pessoas focadas em segurança da informação, pensando no que já existia. Então, a gente não podia parar a operação, né? Que é muito delicado, né? A gente não pode... Vou iniciar um projeto, mas eu vou parar aquilo que já está acontecendo. A gente tem que dar continuidade, né? Quando estamos parados, estamos perdendo. Então a gente dividiu. Enquanto tinham pessoas dedicadas, né, trabalhando ali, fazendo toda a parte de tecnologia do restaurante, substituindo tecnologia, fazendo novas configurações, colocando novos equipamentos lá na operação que já existia, a gente tinha outras pessoas debruçadas, né, em cima entender quais que eram as nossas superfícies de ataque, quais eram os nossos cenários de riscos, e daí traçar a estratégia pensando no negócio e em segurança da informação. Então, o PDSI, ele é muito importante nesse sentido, né? O plano diretor de segurança da informação, a gente fala, não é para segurança. Ele é o plano que a gente de segurança escreve para o negócio. Então, a gente sempre tem que pensar no negócio primeiro. Não adianta eu escrever o plano mirabolante,
e que ele não cabe no negócio que existe, né, dentro da companhia. Então, uma das coisas que a gente fez, assim, que foi muito relevante, foi muito importante para nós, foi entender o negócio primeiro, né? Então, tava lá as pessoas trabalhando e a gente aqui na estratégia, né? Tirando ali o segurança do foco operacional e trazendo ele, né? Tracionando ele mais na estratégia, no tático e estratégico, a gente trouxe as áreas de negócio para conversar. Poxa, o que é importante para vocês? Né? Quais são os processos que vocês têm que são de fato críticos? Se eles pararem, a gente para o departamento, para algum setor importante da companhia. E a partir daí a gente escreveu o plano diretor. Quando apresentado a gente fez questão de apresentar para a alta liderança, né, para ter o apoio deles, mas também fez questão de apresentar isso para as áreas que foram participantes, porque é importante que eles se sintam parte daquilo que a gente está fazendo em segurança da informação, né? Não só quem vai ser impactado, tanto positivamente quanto negativamente, mas que façam parte de fato, né? E sejam ali um elo forte de segurança para a companhia. Entendi, todo mundo no mesmo barco, Todo né? mundo no mesmo barco. E de novo, né? Se tratando de redes de restaurantes, né? Imagino que a parte de identidade de usuário seja muito crítica também, né? Principalmente, né, pensando que o consumo digital, né, já faz parte da rotina de todas as empresas, né? Mas principalmente pensando, né, em redes de restaurantes, né? Isso é uma coisa, né, ainda mais delicada. Como que a Zamp vê essa parte, né? Como que vocês veem as prioridades, né, e as necessidades, né, pensando no usuário, né, na identidade dos usuários numa operação como essa? Certo. A operação é complexa, né? Então a gente também teve que dividir em alguns cenários, né? Então hoje a gente trata um cenário específico para a identidade do cliente final. Então pro cliente final a gente tem uma estratégia, né? A gente trata a identidade do colaborador que está ali dentro do corporativo ou que está na loja, e aí a gente tem outra estratégia, né, para essa pessoa, né, para essa identidade. E a gente trata aquelas que têm acessos privilegiados. Então a gente tem 3 cenários aqui de identidades que a gente trabalha em conjunto. E aí eu vou explorar um pouquinho de cada um deles de forma rápida aqui, simples, para não tomar tanto tempo. Mas assim, pensa que o cliente final ele tem que ter menos tração, né? Eu não posso gerar ali muito impacto para ele toda hora deslogar o cara, toda hora ele ter que fazer, ter que buscar um SMS que a gente enviou porque ele perdeu. Então assim, é um universo muito diferente do que a gente tem dentro de casa. Quando a gente pensa no cliente final, a gente vai nessa linha de passwordless, ter menos fricção possível com o cliente pensando em login, né? E aí a gente tem o apoio de um time gigantesco que pensa tanto na parte de negócio, quanto na arquitetura, quanto na parte de UX, CX, com experiência do usuário, né? Experiência do nosso cliente. E aí para isso a gente adotou algumas soluções, né? Pensa que a gente tem mais ou menos 26 milhões de clientes cadastrados no aplicativo. Então, poxa, como que a gente englobaria todos esses numa solução que fizesse sentido para o negócio e fizesse sentido para a segurança? Então, a gente, desde a escolha da tecnologia, a escolha dos processos, né, como que a gente vai, de fato, fazer com que os clientes ele não tenha essa fricção, né, que ele tenha uma boa experiência nessa questão de login. E acessível, né, para todos, e acessível, né, para todo mundo. E até a parte de segurança, o que eu posso, o que eu não posso deixar, né, de lado. Qual que seria ali as minhas prioridades em relação à segurança, sempre tendo foco no negócio. Quando a gente traz para o mundo corporativo é um pouco diferente, né? No mundo corporativo a gente tem que ter controles mais rigorosos. Mesmo assim, é sempre alinhado com as pessoas que ali estão. Não faz sentido, né, eu ir lá e colocar tanta segurança que impacte o operacional e a pessoa não consiga trabalhar, né? Então a gente foi numa linha, né, numa abordagem de, mais uma vez, né, sentar com as pessoas, entender o que era essencial para eles ali quando a gente falasse em relação ao usuário, né, em relação a login, e trazer isso para dentro de casa e escrever qual que seria o nosso plano em relação à gestão de identidades. Para esse contexto, né, que é o nosso colaborador, a gente entendeu, por exemplo, que uma dor deles era a gente tem muitos sistemas, né? E ter um usuário para cada sistema.
Então, poxa, o que a gente vai focar primeiro, né? Então, a gente traçou ali um plano de ter um single sign-on, né? Trazer a maior parte dos sistemas, aqueles que têm mais utilização e que são utilizados por mais pessoas dentro da companhia, para um login único. Né? A partir desse momento, a gente começa a habilitar a segurança em cima disso, né? Então, a gente vai lá e consegue colocar um múltiplo fator de autenticação. A gente consegue falar de senhas complexas, né? Então, começa a mudar um pouco essa questão de senhas. Quando eu cheguei na empresa, a senha era qualquer coisa, podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, assim, era muito, muito simples, né? Não tinha esse viés de segurança da informação, né? Eu fui o primeiro... Não sei se há quanto tempo você está na Eu estou Zamp? desde 2018. Desde o dia 21 de março de 2018, fui o primeiro recurso dedicado à segurança da informação na Zamp, né? Então, a gente foi nessa linha de trazer segurança depois de resolver o problema do nosso colaborador, né, que era a questão do login único. Eu acho que foi a grande dor que foi levantada e a gente trabalhou bastante em cima disso. Trabalhamos até hoje. Né, a gente nomeou como projeto, depois a gente entendeu que isso é um programa, ele não vai ter fim. Toda hora que surge um novo sistema, a gente já tenta colocá-lo, né, no SSO, já deixar ele embarcado. Sistemas legados que não conseguem utilizar a tecnologia que a gente disponibilizou, a gente está tendo que fazer refaturação. Então tem todo um trabalho, né, todo um programa. E aí eu estava falando do múltiplo fator de autenticação, a gente colocou acesso condicional. Então a gente começa a falar de segurança para esse tipo, né, de identidade, que é a identidade do colaborador convencional. Quando a gente vai para o acesso privilegiado... Quantos colaboradores você a gente tem no corporativo 800 pessoas. Esses têm acessos acessos a informações bem sensíveis. E quando a gente desce para a loja, são 16 mil pessoas. Então, essas 16 mil pessoas, apesar de não ter acesso a determinadas informações, eles têm acesso aos sistemas, né? E ali cada um com seu nível de acesso, né? Então, quando a gente pensa no colaborador comum, eu vou entrar nesse detalhe, mas pensa a gente fazer uma matriz de segregação de função. É muito complexo, né? Apesar de eu ter 16 mil em campo, que tem quase a mesma função, mas cada um tem acessos diferentes. Quando a gente fala do corporativo, é mais difícil, né? Então, cada área, cada coordenação, cada cadeira tem um tipo de acesso. Então, a gente vai adotando... De acordo com as necessidades do negócio, a gente vai adotando a postura que não trava operacional, mas que traz segurança. E quando a gente fala do cenário onde a gente tem acessos que são privilegiados, tipo acesso a cloud, acesso de administrador em alguma ferramenta, aí é um pouco mais... A gente é um pouco mais incisivo. Né? Então, a gente pensa também no colaborador, né, que tem esse acesso para não dificultá-lo, mas aí a gente fala de segurança com mais força. Então, a gente, por exemplo, para acesso privilegiado, o cara não consegue acessar diretamente uma ferramenta. Ele vai passar por um PAN da vida, né? Vai passar por uma ferramenta que faça o acesso privilegiado de uma forma mais segura, mais inteligente e que principalmente grave a sessão. Né? A gente tem... quando a gente herdou a ideia de gestão de identidades dentro da companhia, a gente tinha muita conta que não era nominal, que não é o ideal para o nosso cenário. Então, eu tinha 10 usuários 10 colaboradores utilizando a mesma identidade para um determinado sistema. Então, imagina que, cara, quem fez a alteração? Eu não consigo falar quem fez, né? A ideia do princípio de não repúdio eu não conseguia ter. Então, o PAN ele nos ajuda nesse sentido, né? Eu consegui gravar a sessão, saber que o usuário X conectou no PAN, na ferramenta, e que daí ele teve acesso ao ambiente. Foi de suma importância. E aí, assim, a gente começou a falar aqui, né? Tipo, poxa, falar de segregação de função, RBAC, tem todas essas questões que são de extrema importância, são muito mais difíceis do que colocar a tecnologia em si. Né? Fazer a implantação de um PAN é simples, né? A gente sobe, tem SaaS, então é muito simples, né? Fazer toda essa parte. O que é difícil é criar o processo, né? Criar as funções, entender o que cada um precisa acessar. Então, isso é o mais complicado. E nessa linha... E, de novo, tem que ter o envolvimento de todas as áreas, todas né? as áreas. Exatamente para ter esse entendimento, né? Exato. Quando a gente tem parceria com as áreas, né? E foi a abordagem que a gente trouxe para a Zamp, ela fica menos complexo, fica mais factível de acontecer.
isso não deixa o projeto menos complexo, mas a relação ela ajuda a fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, quando a gente veio nessa linha, eu não pude simplesmente chegar lá e falar assim, usuário, a partir de hoje você tem 20 caracteres para colocar na sua senha. E você vai ter que usar caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, esse nível de complexidade. Então, todo projeto de segurança, né, na minha concepção, ele tem sucesso ou não de acordo com a parceria que a gente faz com o colaborador, né, com a pessoa. E nesse sentido, o aculturamento é muito importante. Quando a gente fala de comportamento do usuário, né, da história que o usuário tem dentro da companhia, 2 frases que a gente mais ouviu assim nesse processo, né, foi: cara, pra que uma senha tão difícil? Pra que uma senha tão longa? Né? E outra assim que a gente ouvia muito eu sempre tive esse acesso, por que agora eu não posso mais? Então a gente teve que trabalhar muito em relação a aculturamento, né? Trazer a cultura de segurança na mesa, né? Colocar lá para a pessoa entender o que era de fato segurança da informação e que a gente não estava vindo para inviabilizar um acesso, para dificultar a senha. A gente estava vindo para, de fato, habilitar o negócio de forma mais segura, né? Então, nesse sentido, conscientização para a gente foi de suma importância. A gente fez fora do escritório, né? Contratamos algumas empresas para fazer, mas a gente viu que teve uma mudança assim, para nós quando a gente internalizou, né? A gente, dentro da companhia, fez parcerias com as áreas de aprendizagem, comunicação, áreas de gente e gestão, e conseguimos trazer, né, a partir dessas parcerias, trazer aquilo que o colaborador precisava de fato ouvir, né? E aí sim, criar no colaborador a cultura de segurança, não só para o profissional, né? A gente sempre aborda isso, a gente traz sempre essa visão do que a gente pode fazer em segurança para o profissional, pensando na corporação, né? Pensando na empresa, mas como que isso pode impactar positivamente sua vida pessoal também. Então, foi essa abordagem que a gente trouxe, né, para a gestão de identidades, pensando nas 3 camadas que eu falei, e para a gente, assim, no nosso entendimento, tem uma pessoa que falaria muito melhor do que eu na equipe sobre gestão de identidades, ele está à frente disso, mas uma das coisas assim, que foi mais fundamentais assim, para acontecer o projeto foi tirar a carga operacional do nosso time de segurança, né, trazendo ali uma ferramenta que conseguisse fazer a automatização de alguns ciclos, né, de alguns processos que a gente tem em relação à identidade e fazer com que essas pessoas conseguissem focar e pensar em gestão de identidades como estratégia. Eu não vou usar aquela velha frase de que não, a gente precisa colocar a identidade agora como um fator de defesa. Cara, assim, frases prontas para mim não funcionam muito bem, mas trazer a gestão de identidades, né? Trazer as pessoas, né? A parceria com essas pessoas e trazer a gestão de identidades como algo que era factível, né? Era algo que dava para acontecer, mostrando que a gente ia ter uma melhora, né, para o pessoal. Tipo, cara, agora, a partir de agora você só tem um login para todos os sistemas que a gente utiliza. Só que para isso a gente vai precisar melhorar a complexidade, porque se a pessoa invadir a sua conta, ele vai ter acesso a diversos sistemas. Então a gente vai precisar melhorar a segurança. Quando a gente mostrou, né, colocou na balança, fizemos esse equilíbrio, as pessoas compraram o nosso projeto, né, compraram o nosso processo, e aí sim as coisas fluíram. Foi assim. Toda mudança tem ali, né, algum questionamento, mas depois as pessoas veem, né, que não é tão difícil, né, e que na verdade melhora a vida de todo mundo. Inclusive essa questão da conscientização é algo que é unânime, né? Todos os convidados que a gente traz aqui, de todas as empresas, de todos os setores, eles sempre pegam nessa parte de conscientização como um dos pontos mais importantes da cibersegurança, né? Que é a primeira, né, a linha de frente de defesa ali, né? O próprio colaborador, né? Principalmente com relação, né, a entendimento, né, sobre o que é um phishing, o que é um ransomware, o que é a engenharia social, né? Então, como que a Zamp trabalha essa frente? Você já contou um pouco, né, aí sobre essa parte de conscientização, mas conta pra gente, né, com
mais detalhes, então, como que é essa parte, como as ações que vocês, né, fazem nessa área de conscientização. Talvez não apenas só para os colaboradores, não sei se tem algo também até para o público externo, né? E como que isso casa, então, com os objetivos, né, de longo prazo do negócio. Perfeito. Bom, eu falei um pouco aqui de que a gente teve que trazer a parte de conscientização para dentro de casa. A gente tem, né, eu acho que muitas empresas passam pela mesma situação, mas nós temos diversas gerações de pessoas, né, pessoas de diversas gerações diferentes trabalhando juntas, né? Então, a gente não encontrou no mercado uma ferramenta que pudesse abordar o tema de conscientização diferente, né, para uma pessoa que tem 20 anos, que é um trainee que está ali com 19 anos, um estagiário que tem 17 anos, que pensa diferente de uma pessoa que já está lá na empresa há 10, 15 anos e que tem ali uma faixa etária maior. Então, assim, como que a gente fez, né? O que a gente teve que fazer? Primeiro, a gente pegou uma pessoa de dentro de casa, né, que conhecia de segurança da informação, estava ali no dia a dia, e demos a missão para ele de estruturar um programa de conscientização dentro da companhia. Nessa ideia de estruturação, a gente usou toda a experiência que a gente tinha adquirido com as outras ferramentas e que são ótimas, né? É que para o nosso cenário, que ele é um pouco diferente, elas não tinham tanto impacto, né? O impacto ele não era tão positivo. Precisava de algo bem específico, né? Precisava de algo pensado para o público da Zamp, né? Vocês conhecem o Burger King, ele é o rei do marketing, né, cara? Todo ano ganha diversos prêmios das campanhas de marketing. Então pensa que tem gente lá assim de todos os tipos, né? Pessoas muito criativas e que você falar diretamente para ele assim, meu, o que é um phishing? Não funciona. O cara vai olhar e vai falar assim, tá bom. Sabe? Então a gente tem que abordar de uma forma diferente. Então o primeiro passo foi internalizar o tema, né, trazendo uma pessoa responsável por ele, né? Então assim, todo o plano, obviamente todas as pessoas participaram, mas todo o plano foi desenvolvido por essa pessoa, né? E quando a gente foi começar a desenvolver o plano, a gente entendeu que a aprendizagem é um negócio muito doido, né? Não é só falar, não é só cuspir um monte de informação em cima das pessoas que elas vão captar, vão entender e etc. Então a gente teve que entender como abordar isso, né? Como abordar a segurança da informação de uma forma simples, intuitiva e que despertasse no colaborador a vontade, né, o desejo de aprender. E aí a gente fez as parcerias internas, né? Graças a Deus, assim, a gente tem um time fantástico de aprendizagem dentro da Zamp e ele foi nos dando ali algumas direções, tipo, cara, para esse tipo de público vamos abordar dessa forma. Tem outro tipo de público que um e-mail, um newsletter funciona super. Cara, tem público que a gente vai precisar fazer vídeo. Tem público que vai precisar de gamificação, porque coloca o vídeo, deixa rolando e esquece o vídeo lá, não presta atenção. Então, assim, a gente teve que fazer todos esses cenários, né? A gente internalizou uma ferramenta e começamos a desenvolver o conteúdo. E aí também a gente achou um produtor, né, de conteúdo, meu, que foi essencial, assim, pra gente ter sucesso. Cara, a gente ia lá e falava, meu, agora a gente quer desenho. O cara ia lá e fazia desenho. Não, agora e tem que ser constante também, né? Não adianta fazer uma vez, né? Cada mês dentro da companhia a gente solta um vídeo novo. A cada mês. Então, assim, a cada mês tem um vídeo, uma prova. A cada mês tem uma pílula de conhecimento. A cada mês tem uma gamificação. Então, agora a gente, nesse ano de 2024, a gente abordou uma gamificação que vai durar o ano inteiro. Então, durante o ano, as pessoas vão vendo os vídeos, respondendo as perguntas, respondendo os quizzes, lendo as pílulas, cara, interagindo dentro da nossa plataforma e vão ganhando pontos. E aí, no final do ano, a gente vai ver qual que é a pessoa que tem mais pontos, né? Vai ter um ranking e aí a gente vai fazer uma premiação. Legal. Então, para cada Cria tipo até uma competição ali, né? Cria. E isso é muito importante, porque o cara cutucou do lado e fala assim, meu, tô na sua frente. Isso daí gera, assim, no outro a sensação de, cara, eu preciso fazer também, né? Então, assim, isso foi muito satisfatório. A gente fez isso no ano passado, em 2023. Teve algumas coisas que a gente tinha planejado que a gente não conseguiu tirar do papel, porque conscientização, o pessoal pensa que ele não é importante, né? Que é um tema que tem menos efetividade, sendo que ele, de fato, é a linha de frente
né? A primeira linha de defesa quando a gente pensa em segurança da informação, principalmente pensando no usuário final, né? Então, porque a decisão final, né, do que abrir, do que mandar, do que é do usuário final, né? Imagina. Não pode ter toda a tecnologia envolvida. Exato. Mas a decisão é da pessoa, Exato. né? A gente tem, né, tipo, tem anti-spam, tem anti-phishing, tem várias tecnologias que vão abordar o tema, né? Mas tem, o cara clicou porque quis, né? Ou executou... Ou até falou, né? Ou até falou, ou executou, cara, porque quis. A gente não tem como proteger, né? A gente fala muito de... todo mundo aborda, né? O colaborador como um elo mais fraco, né? Na Zamp a gente tem uma ideia muito contrária a isso. A gente coloca o colaborador como um elo forte de segurança da informação, trazendo para eles a responsabilidade disso. E conscientização, ele vai nessa linha. Além de fazer com que a pessoa aprenda sobre segurança, a gente mostra para ela qual que é a responsabilidade deles. Obviamente, gente, assim, Mari, a gente tem medidas disciplinares para quando não cumpre determinada situação ali, determinado processo, mas são pouquíssimas vezes que a gente precisa usar. Porque, de novo, a parceria com os colaboradores, né, trazer eles para o jogo faz com que tenha mais efetividade, né, tenha mais comprometimento das pessoas quando a gente pensa no tema de conscientização. Então, é um tema que me agrada bastante. Quando eu entrei na área de segurança da informação, eu era extremamente técnico, eu não queria falar com pessoas. Hoje, qualquer oportunidade que tem ontem mesmo, eu estava no corporativo, né, na matriz, e me deram 5 minutos lá, vamos falar de segurança agora na comunicação e resultados? Opa, bora, mas vamos falar o quê? Eu falei, calma aí que a gente improvisa lá na hora e tá tudo certo, né? A gente criou ali um QR Code, só colocamos um QR Code na tela, aí a galera fica com aquela curiosidade, né? O que será que é esse QR Code? E aí a pessoa foi lá, escaneou, era um phishing. Então, assim, legal. A gente consegue trazer essa dinâmica com as pessoas justamente porque a gente tem esse programa muito enraizado dentro do nosso time de segurança. E gerar a curiosidade é muito importante, né? Engenharia social trabalha muito a curiosidade do outro. Então, a gente faz a mesma coisa dentro de casa. A gente gera curiosidade nas pessoas para que elas, quando tiver, de fato, né, um artefato malicioso ali, elas não tenham tanta curiosidade assim, elas parem e analise aquilo que elas estão fazendo. É muito legal. Wellington, a gente tem muito assunto ainda para conversar aqui na pauta, mas a gente vai encerrar essa primeira parte, né, do nosso episódio. Queria já, né, agradecer por todas as informações que você está passando. Isso é muito importante, né, contar a sua experiência, né, para os profissionais da área, com certeza é muito valioso. Que isso, agradeço o convite e vamos pro próximo. Legal. Pessoal, esse primeiro episódio com o Wellington, então, vai ficando por aqui, mas a gente volta para falar, como prometido, sobre recursos, sobre resultados e sobre a trajetória profissional do Wellington. Então, não perca a segunda parte dessa conversa. Eu te vejo lá.